Há algum tempo, foi publicado um estudo na revista norte-americana Science para averiguar como as pessoas reagem ao silêncio absoluto. Esse estudo tinha como proposta colocar uma pessoa numa sala para fazer nada e ficar em profundo silêncio, sem falar ou escutar nada. Se o sujeito não aguentasse a experiência, ele podia apertar um botão para levar um leve choque elétrico. A pesquisa foi feita com 42 pessoas e constatou que a maioria das pessoas que preferiram levar mais de um choque a ficar com o próprio silêncio foram os homens. Mas o que acontece conosco quando ficamos em silêncio? Por que para algumas pessoas o silêncio é tão perturbador e para outras ele é tão necessário? Eu sou Karina Santana, este é o Boletim K Santana, seu podcast para deixá-lo bem informado sobre autoconhecimento e saúde mental. Fique com a gente, porque de perto ninguém é normal. Você já se irritou com o barulho do vizinho ou o latido do cachorro enquanto estava em casa sozinho ou sozinha concentrada em alguma tarefa? E quando chega a tarde da noite, fica aquele silêncio, como fica o seu humor? Você fica triste ou o silêncio é confortável para você? Fui às ruas ouvir algumas pessoas para saber como elas lidam com o silêncio. E aproveitei para tirar minhas dúvidas com o psicólogo analista junguiano Marcelo Lobato sobre como a psicologia analítica encara a necessidade do cérebro humano de buscar o silêncio. Ana Rivas é atriz, trabalha quase sempre em peças para o público infantil. Para ela, o silêncio no palco pode ser constrangedor, mas afirma adorar o silêncio em casa. Bom, começando assim com o silêncio no teatro, na minha vida profissional, né? Quando eu estou no palco. Como eu trabalho com teatro infantil, né? Quase 100% faço teatro para criança e mais no viés cômico, né? A comédia, teatro engraçado, que a gente busca riso, né? A gente busca provocação, a gente busca barulho, né? Então, quando eu sinto que tem muito silêncio na plateia, quando é um teatro assim, que é a maioria das vezes é esse teatro para criança, comédia, é um silêncio muito constrangedor. Então me incomoda demais esse silêncio. Agora, no outro contraponto ali, no meu cotidiano, na vida, eu sou uma pessoa que ama o silêncio. No meu dia a dia, o silêncio é importantíssimo. Eu sou aquela pessoa que não faço questão nenhuma de ligar a televisão. Eu fico assim, horas em silêncio se eu puder. Claro, eu gosto do barulho, do som, da música, de ir ao cinema, de ir num barzinho, mas são coisas muito pontuais, onde eu escolho muito o que eu vou ouvir. Mas no meu dia a dia, eu sou o tipo da pessoa que mal ligo a música. Eu adoro um silêncio. Já a cantora e professora de canto Lu Nóbrega vê no silêncio uma ferramenta de relaxamento para a voz, seu primeiro instrumento de trabalho, e também uma estratégia para desenvolver uma comunicação mais assertiva com as pessoas. Dia eu utilizo o silêncio tanto para repousar a voz também, porque eu dou aula de canto, e também utilizo o silêncio para eu pensar melhor sobre as respostas que eu vou dar para as pessoas, ou até como uma grande resposta, que às vezes o silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar. E várias outras coisas também. O silêncio pode significar muito, às vezes é melhor o silêncio do que qualquer palavra. Para a professora Marcela Fernanda, do Ensino Fundamental 1, no entanto, o silêncio representa a concentração de seus alunos e descanso mental para ela. Eles normalmente ficam em silêncio nas aulas de artes, quando é uma atividade de pintura e desenho, principalmente com tinta, e durante as contações de história. Eles ficam atentos à atividade que está sendo proposta. Nesses momentos, principalmente nas aulas de artes, eles ficam extremamente concentrados. Isso é o que significa para mim. É uma concentração. Eles ficam atentos, eles gostam daquilo que eles estão fazendo, então é um período que eles ficam bastante silenciosos. E durante as histórias, eles prestam atenção, porque depois sempre tem uma pergunta relacionada ao que foi lido,
devido ao que foi exposto para ele. Como eu utilizo o silêncio no meu ambiente particular? É um momento de paz, tranquilidade, de reflexão e organização dos meus pensamentos, tanto no período diurno como no período noturno. Eles servem para que eu possa refletir sobre o meu dia e também para relaxar. Conversei com o analista junguiano Marcelo Lobato para entender melhor sobre a influência do silêncio na vida da gente. Marcelo, para que precisamos do silêncio? E o que a psicologia fala sobre a necessidade do cérebro humano em ficar em silêncio? Olá a todos. E é interessante a pergunta, porque essa pergunta para quê nos dá uma ideia de finalidade, de objetivo, de propósito. Então tem que nos servir para alguma coisa, o silêncio, e nos levar para alguma coisa. E respondendo através da perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é uma psicologia dialética, então o silêncio, muito provavelmente ele vai conversar, ele vai dialogar com o barulho. Então a gente pensar para onde o barulho nos leva e para onde o silêncio nos leva. Então nós precisamos do silêncio, temos necessidade de silêncio ou de momentos de silêncio, porque é uma maneira de nos levar para o nosso mundo interno, é uma maneira de nos levar para uma paz interior ou busca dessa paz interior. O silêncio pode nos levar para um momento de reflexão, mas também o silêncio ele pode ser deliberado, ele pode ser inconsciente. Então é sempre interessante nós nos perguntarmos também por que precisamos do silêncio nesse sentido de para onde ele me leva e o que ele desperta em mim. E a partir disso, nós podemos pensar que essa necessidade do silêncio é sempre para uma homeostase psíquica, um equilíbrio psíquico para buscar dentro de nós mesmos umas respostas que nem sempre no barulho do mundo externo conseguimos. O que a psicologia fala da necessidade do cérebro humano de ficar em silêncio? Mas nós podemos responder dentro de um viés, vamos dizer assim, psicossomático, que talvez um neurologista respondesse melhor essa pergunta, mas o silêncio vai trazer uma diminuição das ondas cerebrais, ou seja, ela vai trazer uma calma, e através desta calma vai ter uma homeostase, e através dessa homeostase, os fluxos de pensamentos ficam mais ordenados, e a pessoa consegue, então, refletir melhor a partir desta calma, dessa ordenação dos pensamentos, e talvez possamos dizer também dos sentimentos, porque eles vão ter a sua contribuição nesse fluxo das ondas cerebrais. Então essa necessidade cerebral do silêncio seria nessa busca dessa homeostase do fluxo de pensamentos para atingir esse nível de calma que pode ser conseguido através de uma meditação, de yoga, de certos exercícios mentais também para alcançar isso. Marcelo, por que para algumas pessoas ficar em silêncio ou suportar o silêncio do outro é perturbador? E você poderia nos dar dicas de exercícios para ficar em silêncio e uma dica de livro? Porque para algumas pessoas ficar em silêncio ou suportar o silêncio do outro é perturbador. Ficar em silêncio pode ser perturbador para o indivíduo, porque o silêncio internamente faz um barulho enorme, então a gente vai ter que se ouvir. Quando nós silenciamos para o mundo externo, abrimos para o mundo interno e vamos ter que nos ouvir. E nem todo mundo está psicologicamente, emocionalmente capacitado, preparado para se ouvir, ou não quer se ouvir mesmo. Agora também pode ser muito perturbador o silêncio do outro, porque a partir do momento que o outro ficou em silêncio, esse silêncio do outro pode ser uma punição, pode ser algum tipo de julgamento. Mas no final das contas, tudo isso que nós estamos falando sobre o silêncio do outro, ele vai passar pela nossa imaginação. Nós imaginamos alguma coisa do silêncio do outro. Isso nos leva de novo para o nosso mundo interno, porque a partir do momento que eu imagino que o outro está imaginando alguma coisa de mim, isso já está dentro de mim, e eu preciso, de novo, silenciar para o mundo externo, ouvir o meu mundo interno para entender
ou para elaborar aquilo que eu imaginei que o outro imaginou sobre mim lá no meu silêncio. Uma dica de exercícios para exercitar o silêncio e de um livro. Eu vou dar uma dica daquilo que eu costumo fazer quando eu preciso do silêncio, e como bom introvertido eu preciso muito de silêncio. Silêncio externo e silêncio interno. Então eu procuro fazer meditação de manhã, quando eu estou sozinho em casa. A minha agenda é sempre preparada para ter 10 minutos no máximo de um tempo de silêncio, e eu deixo os pensamentos passarem pela minha cabeça, não me fixo em nenhum, para que eles façam o fluxo deles e eu tentar me manter em silêncio como algo não reativo. Então o meu exercício de silêncio é buscar não ser reativo a tudo que eu penso, que eu sinto nesse momento, que eu me concentro, que eu me dedico a isso. Isso pode ser feito em vários momentos do dia e cada um vai encontrar o seu melhor momento de fazer. O Silêncio Interior, de Graham Turner. Esse livro faz pouco tempo que eu terminei de ler, e ele fala muito sobre os benefícios, como buscar o silêncio, os benefícios do silêncio. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Eu conversei com o Felipe Grites, que é musicista, para falar como ele encara o silêncio em sua vida. Agora, falando mais especificamente de mim, a questão do silêncio, ela varia muito dependendo do contexto. Existem contextos em que ficar em silêncio, para mim, é absolutamente tranquilo. Não só tranquilo, como extremamente prazeroso. Então, assim, já tive várias meditações bastante longas, assim, desde meditações longas que eu diria a partir de 20 minutos, meia hora, até meditações longas que podem se estender até 12, 14 horas. E que naquele contexto eu estava muito confortável com o silêncio. Já tive algumas experiências, mas quando a gente está distraído olhando para fora, a gente não percebe tanto a agitação interna, a ansiedade. E eu tenho a impressão que a ansiedade é talvez uma das principais coisas que a gente precisa lidar quando a gente fica em silêncio. Porque a gente consegue lidar com a ansiedade com mais facilidade, de novo, quando a gente está distraído, ou até quando a gente está focado num problema, ou quando a gente está andando de um lado para o outro. E o silêncio, ele não deixa de ser uma oportunidade da gente conviver com as nossas dores, né? É isso aí. Fica então essa mensagem para nós hoje. O silêncio pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda a cuidar da nossa saúde mental. Semana que vem estamos de volta. Este foi o Boletim K Santana, o podcast que te deixa informado sobre saúde mental. Siga-nos pelo Instagram, @ksantanacomunica, e no site ksantanafreelance.com.br. Este episódio é uma iniciativa do escritório K Santana Comunicação e Marketing Digital. Se você tem um blog corporativo e precisa de atualização frequente de conteúdo, ou o seu negócio é voltado para a saúde mental ou educação, entre em contato conosco pelo e-mail ksantanagência@gmail.com e peça um orçamento. Produção e edição, Karina Santana.